Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. Profeta Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. É a visão que ele tem do vale de ossos secos. Provavelmente é o texto mais conhecido do profeta Ezequiel, de todo o seu livro. E é um texto muito bonito. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Amém? Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. A mão do Senhor estava sobre mim, e por meio do seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, o falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? É um texto magnífico, não é apenas uma história, mas é uma visão que Deus dá ao profeta Ezequiel sobre algo que estava acontecendo naquele momento. E a mensagem central desse texto é a restauração de Israel. Por que a restauração de Israel? Porque Israel estava exilado, eles estavam longe de suas terras. E nós temos aqui a importância de entender o significado desta visão. Entender o significado dessa visão, o que realmente significa. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero meditar com vocês. O que é essa visão? O que diz respeito sobre o que exatamente ela está falando? O que é esse vale de ossos secos? Então, o significado da visão. Primeiramente, a visão ela tem a ver sobre o povo. Ela está falando sobre o povo. No versículo 11... quando Deus está falando com o profeta Ezequiel, no versículo 11, ele diz assim: ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Deus está mostrando ao profeta o próprio ditado que o povo estava falando entre si. Não há mais esperança para o Brasil, Priscila. Não há mais esperança para a nossa governança. Não há mais esperança para esse povo. Então, esse ditado e essa fala entre o povo estava percorrendo, e Deus está dizendo:
Eles estão dizendo isso. Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Eles estavam exilados e eles se sentem como um vale de ossos secos. O povo está no exílio. Então, o vale de ossos secos representa a situação do povo. E o vale aqui era o lugar onde aconteciam as batalhas, onde acontecia, o embate de todos os exércitos. E ao olhar esse vale, o profeta Jeremias está olhando as guerras que foram perdidas. Os ossos secos, totalmente secos, mostra que há muito tempo essas guerras foram perdidas, que há muito tempo ele já não tinha mais esperança, ele já nem vislumbrava mais a sua terra, eles estavam numa terra muito distante, as guerras perdidas, e a visão representa o sentimento desse povo, assim que eles se sentiam secos, não tinha mais esperança, não havia mais dentro dos seus corações o vislumbre de voltar, reconquistar as suas terras. É como no nosso ditado popular, jogou a toalha, não tem mais o que fazer, foi-se. E andar pelo vale, imagino que Jeremias, ao andar pelo vale, que o texto fala que o Senhor levou pelo vale para que ele visse toda a sua amplitude, e era um grande vale, é como se ele estivesse assistindo a um filme da própria desgraça do seu povo, da própria miséria do seu povo, a situação em que eles se encontravam. Mas essa visão também, ela tem um significado espiritual. Não apenas um significado da esperança, de suas aflições, de suas terras que foram perdidas, da esperança que se foi, mas também tem um significado espiritual. O povo, longe de suas terras, longe do templo, longe da maneira como eles entendiam que deviam buscar a Deus, eles já não tinham mais esse mover de Deus em suas vidas. Até o seu espírito estava morto, enfraquecido. Também tem uma visão espiritual, porque mais para frente, Deus ordena ao profeta a profetizar ao espírito, para que entre nesse corpo. Então tem a ver com a situação em que o povo se encontra, mas também a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é atual. Talvez esse vale de ossos secos tenha a ver conosco, tenha a ver comigo, tenha a ver com você. Quem sabe muitos estão exilados em suas crises, em suas doenças, em suas enfermidades, em pecados, em crises econômicas, em aflições. Quem sabe você tem sido prisioneiro de muitas coisas que impedem você de viver uma vida de qualidade e de viver uma vida de qualidade na presença de Deus. Em outubro do ano passado, uma revista científica muito conceituada, The Lancet, lançou um artigo científico sobre o estado emocional das pessoas no mundo pós-pandemia. Os casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 28% em todo o mundo. Ultimamente, aumentou demais a busca por tratamentos psiquiátricos e psicológicos. E a gente sabe que a depressão, que a ansiedade, ela rouba a esperança das pessoas. A depressão coloca na pessoa aquela sensação de vazio, de incompletude, sem sentido, a vida perde a graça, o mundo fica cinza. A ansiedade, por sua vez, deixa a pessoa numa sensação de, parece que nada está bom. Se por um lado a depressão, ela pode trazer um sentimento de apatia, ou seja, qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom, a pessoa ela não tem iniciativa, ela não tem perspectiva de vida. A ansiedade pode trazer uma sensação de que nada está bom, uma insatisfação. E aí as pessoas vivem nesse quadro de depressões, ansiedades e tantos transtornos que acabam surgindo, trabalham, e tem dinheiro e parece que nunca é suficiente. Talvez esse vale representa a humanidade também atual. Talvez representa as nossas vidas. Talvez você tenha de tudo. Você tem sua casa, tem seu carro. Você não está como aquele povo. Você está dentro da sua casa, dentro do seu país, na sua cidade, no seu bairro. Tem a condição financeira, mas o seu interior está vazio. Você não tem esperança. Você não tem alegria.
E esse vale pode representar o nosso estado emocional, mas também o nosso estado emocional. Não temos mais fervor do Espírito de Deus nas nossas vidas. A gente até vai no culto, mas às vezes a gente não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. E muitas vezes nós ficamos presos, olhando para o vale, para as nossas batalhas perdidas, muitas vezes para os nossos traumas, para as nossas doenças, para as tentativas de sucesso, para que não deu certo, para a crise financeira, para as portas que se fecharam, e aí a gente vai levando a vida do jeito que dá. Representa o povo naquela época, mas também o significado dessa visão pode nos representar hoje. Mas o significado dessa visão não é só sobre o povo, não é só sobre nós. Mas eu vejo também nesse texto que essa visão, ela fala sobre Deus. E no versículo 8, no versículo 3, a pergunta que Deus faz para o profeta é a seguinte: e me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Humanamente falando, qual seria a nossa resposta? Humanamente falando, impossível. Não existe ciência tão evoluída, capaz de devolver a vida à pessoa que já morreu, principalmente quem já morreu há muito tempo, que é apenas um monte de ossos. O texto não quer dizer apenas sobre o povo, sobre nós, mas sobre Deus, sobre o que Deus é capaz de realizar, porque Deus é capaz de dar vida e espírito a ossos secos. Amém? Em Gênesis 18, 14, Deus diz a Abraão e Sara: existe alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 31, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Estes ossos poderão viver? É a pergunta que Deus faz para o profeta Jeremias. Mas esse texto fala sobre Deus, a capacidade que Ele tem de dar vida, de restaurar, mas também a maneira como Deus trata conosco. Veja que Ele pergunta para Ezequiel, filho do homem, estes ossos poderão viver? Eu imagino que Ezequiel fala assim: se eu falar que não, eu estou limitando Deus. Mas eu não tenho fé para crer o suficiente que isso é possível. E Deus faz uma pergunta que Ezequiel tem medo de responder. E aí ele diz: soberano Senhor, só tu sabes. E Deus muitas vezes nos pega no canto. Ele faz perguntas que a gente fica meio com medo de responder, ou sem saber como responder. Foi isso que Ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Ele coloca Pedro no canto. Foi assim que Ele conversou com a mulher samaritana. Foi assim que Ele conversou com o paralítico: você quer ser curado? E Deus muitas vezes vai fazendo perguntas, ou vai nos colocando numa situação que gera um desconforto tremendo. Vai tirando a gente da zona de conforto. E Ezequiel não respondeu nem sim, nem não. Ele não queria negar a capacidade de Deus, mas ele faltou fé para crer. Ele disse: Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Que talvez também Ezequiel estava tão distante de sua terra, e há tanto tempo sofrendo em aflições, em opressão, que ele já nem sabia mais o que Deus poderia ou o que Deus queria realizar. Talvez ele ainda não estava entendendo o significado da visão. Ao olhar o vale de ossos secos, e o Senhor pergunta: pode viver? O Senhor que sabe. Eu não sei. O Senhor sabe de todas as coisas, porque Deus ainda não tinha falado para ele o que significava aquele vale. E aí, diante desse poder de Deus, que nós sabemos que Ele é capaz de fazer, tendo o significado da visão, que é sobre o povo, que é sobre nós,
mas é sobre o que Deus pode realizar, que é sobre o que Deus pode fazer e que o Deus é capaz de fazer, e a maneira como Ele quer tratar conosco. No vale acontecem algumas coisas.